Um dos motivos que leva ao divórcio é a violência contra a mulher. O número de divórcios no Brasil vem subindo. No ano passado, gente, foram 420 mil casos, foi o maior número desde 2007. Até agora, né, para que tenha o fim de um casamento, era necessário que ambas as partes tivessem um acordo, né? E para a justiça decidir como é que funcionaria isso. Só que surgiu uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça para mudar esse processo. Então agora, gente, o divórcio pode ser unilateral. Para a gente entender melhor isso, nós convidamos a advogada na área de Direito da Família, doutora Bruna Aquino, que já está aqui conosco. Boa noite, doutora. Boa noite. Obrigada pela presença. Eu que agradeço pelo convite. Doutora, explica pra gente, quando há o divórcio, né, houve o casamento, não deu muito certo, vamos separar, né? Para que haja esse divórcio, como é que funciona? Você tem que constituir um advogado, pedir essa separação de corpos, o divórcio, mas isso leva um tempo e com esse divórcio unilateral, ele seria mais rápido? Como é que funcionaria? Sim, perfeitamente. Quando as partes não têm mais interesse de permanecer casadas, há duas possibilidades de ser feito o divórcio extrajudicial e o divórcio judicial. No entanto, o divórcio extrajudicial depende que os dois, né, concordem com o fim daquele relacionamento. Quando não existe concordância das duas partes, é possível ajuizar uma ação, né, pedindo o divórcio, dentre outras questões que sejam relativas ao final do casamento. E se houver interesse, eu posso pedir a antecipação para o juiz para que ele já decrete de forma imediata o fim daquele vínculo conjugal. Ou seja, decrete de imediato o divórcio ali, né, para que homem e mulher, ou então seja um casal do mesmo sexo, possa, então, reestabelecer o seu vínculo ali como divorciado. Agora, isso quando envolve menores também vale? Porque tem também disputa de bens, né? Como é que funcionaria tudo isso? Sim, mesmo que o casal tenha filhos menores, é possível pedir o divórcio de forma antecipada. No entanto, dentro do processo vai ser necessário ainda estabelecer algumas questões que são relativas aos interesses do menor de idade, como, por exemplo, a guarda, convivência e pensão alimentícia. Mas isso não impede, né, novamente, que o divórcio seja já definido de forma imediata e que seja, inclusive, né, expedida a averbação do divórcio lá para o cartório de registro civil. É necessário apresentar algum tipo de justificativa, né, para a justiça? Não. Por quê? Para que uma das partes não permaneça casada, basta o interesse dela de não permanecer mais naquele relacionamento. Então, hoje em dia, na jurisprudência brasileira, ao longo dos últimos anos, tem se consolidado esse entendimento, que inclusive agora, né, o STJ adotou esse posicionamento, de que basta a vontade de uma das partes de encerrar o relacionamento para que seja decretado de forma imediata o fim daquele relacionamento. Entendi. Então, assim, eu não preciso trazer grandes justificativas, apenas o meu desinteresse de permanecer casado. Tá. Gente, é interessante a gente falar aqui, importante a gente falar que a gente não está incentivando o divórcio. Mas é porque a gente vê muitos casos em que há brigas, né? É um casamento que vai se arrastando por muito tempo, com vários problemas. Então, Sim. A gente está falando pelo bem da saúde mental da família inteira. Sim. E que há um novo processo acontecendo dentro da justiça, né? E que isso é possível e é mais rápido também quando é unilateral? Olha, sim, porque geralmente essas decisões vêm logo no início do processo. Inclusive, se o juiz não deferir, não decidir de forma imediata, é possível, inclusive, apresentar recurso para o tribunal competente, né, para que o tribunal, então, reveja aquela decisão e, se for o caso, decrete o divórcio. E é interessante porque algumas pessoas, a depender até da profissão que ela exerce, ela precisa até de uma maior liberdade para exercer alguns atos da vida civil. Por isso, a decretação do divórcio também é interessante, porque ela não fica mais atrelada, em algumas circunstâncias, ao consentimento daquele cônjuge e que muitas vezes, até como uma forma de retaliação ali, não quer assinar alguns documentos, alguns papéis. Então, assim, isso é bastante interessante, né, a depender das circunstâncias do caso. Interessante. Agora, no cartório, que é extrajudicial, unilateral não é possível, só quando ambos têm interesse em decidir pelo fim, é isso? Exatamente. Para fazer de forma extrajudicial, as duas partes elas têm que concordar ali com o fim daquele relacionamento. Tá certo. Então tá aí, gente, uma novidade, né? Uma nova decisão do Supremo Tribunal de Justiça que decide, né, que é possível fazer um divórcio unilateral que sai até mais rápido. Constitui-se um advogado, se a pessoa não tiver condições de pagar por todos os trâmites, é possível ir na Defensoria Pública, né,
que é um advogado público, e aí, de acordo com o salário da pessoa, é possível ela passar por todo esse processo, talvez de maneira mais rápida, né, doutora? Tá certo isso? Exatamente, sim. Perfeito. Então tá aí a novidade para você que a gente traz e discute, esmiuça aí para você entender melhor aqui também no TN2. Muito obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.